Quer transformar suas metas impossíveis em conquistas reais? Fica comigo até o final desse vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Eveline Lima e hoje é dia de Clube do Livro. 1 ano em 12 semanas. Vamos lá? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Aline. Bom dia, Camilinha. Sejam bem-vindas, meninas. Gente, aqui nós vamos para o capítulo 16, mantendo a pontuação. Então, aqui nós vamos falar do seu placar, do placar da vitória, tá? Como que você vai montar esse placar? É exatamente um quadro de ações. Então, imagine que você está com a sua agenda, você vai fazer, por exemplo, de segunda a sexta-feira, e vai colocar as ações que você precisa para alcançar aquele resultado que você deseja na semana e no final das 12 semanas. Então, imagine, por exemplo, segunda-feira você vai colocar as 2 ações que você tem que fazer, principais. Terça-feira, as ações. Quarta-feira, as ações, entende? Tanto as ações recorrentes quanto as ações pontuais. E aqui, gente, eu quero lembrar que a gente vai colocar pontos, porque é através desses pontos que nós vamos acompanhar e monitorar o nosso progresso, para saber se a gente está avançando ou se a gente está afastando daquilo que a gente deseja, tá? Então, suponhamos, cada ação dessa vai valer 1 ponto. Você pode dar o peso que você quiser para cada ação, mas suponhamos que ela vale 1 ponto. Então, treinar 1 hora por dia, né? Vale 1 ponto. Beber 2 litros de água, vale 1 ponto. No final da semana, deu, suponhamos, 20 pontos no seu quadro. 20 pontos. Se você fez todas as ações durante a semana, você alcançou os 20 pontos. Então, você teve 100% de produtividade, 100% de progresso ali naquela semana, de resultado naquela semana. Suponhamos que você faça 16 pontos. Eveline, nessa semana estava tensa, não consegui fazer tudo. Então, você fez 16 pontos apenas. Então, você fez apenas 80% de progresso, né? De resultados ali naquela semana. Entende? Então, você sempre vai calcular os seus pontos e o seu percentual de progresso, tá? Ficou claro? Ficou fácil? É bem simples esse quadro, tá? É só pra você entender onde que você tá. Por quê? Vai ter semana que às vezes você vai falar assim, nossa, hoje eu fiz só 60%, essa semana eu fiz só 60%. 60% ele te deixa bem distante daquilo que você deseja. Então, você vai ter que acelerar o passo. Porque quando a gente faz, tipo, nossa, eu fiz tais ações e deixei de fazer algumas, você não percebe como está o seu progresso. Você realmente está avançando ou você tá fazendo as coisas por fazer? Tipo ali, só amassando barra ali durante a semana, entende? Então, isso é muito importante pra você, tipo, pisar o pé na hora que precisa, ok? E aqui ele continua. Gente, esse placar é excelente. Vocês vão ver como que muda. Porque dá vontade até de ticar. Tipo, nossa, pronto, concluí essa tarefa. E isso vai mostrando pro seu cérebro o quê? Sucessos. Nossa, consegui essa tarefa. Pronto, realizei. Sou capaz. Entende? É excelente. Você vai ver como que isso funciona, tanto para a sua confiança quanto para os seus resultados. E aqui ele diz o seguinte, se você realizar um mínimo de 85% das tarefas previstas naquela semana do seu plano, é muito provável que você atinja os seus objetivos ao final das 12 semanas. Mas se você diminuir esse percentual, você vai afastando cada vez mais. Entende como que é importante você acompanhar essa pontuação para saber se aquilo realmente vai te ajudar a chegar nos resultados ou se não vai te ajudar, se aquilo está te atrapalhando. Porque você vai ver que tem outras coisas também que você vai analisar no meio desse processo, tá? E aqui ele diz o seguinte, suponhamos que você está naquele plano de eliminar os 6 quilos em 12 semanas, que ficaria 500 gramas em uma semana, né? Por semana. Como que você vai fazer para avaliar se aquela semana foi boa ou não? Como que você vai saber, tipo, se aquela semana realmente, aquelas ações que você fez, realmente deram resultados? Ele diz, como parte do seu sistema de avaliação, pese a cada semana e registre quantos quilos você está. Então, suponhamos, ficou 500 gramas durante a semana que você precisa perder. E aí, naquela semana, você percebeu que você perdeu apenas 200 gramas. Por quê? Aí você vai se perguntar, por que essa semana, onde eu falhei? Por que essa semana eu não alcancei o resultado que eu precisava? Porque essa semana eu comi, por exemplo, um sanduíche, tá? E isso impactou bastante no meu resultado. Ok, então o que eu preciso fazer para a próxima semana ser melhor? Para eu não ir atrasando os meus resultados, entende? Para eu não impactar naquilo que eu desejo daqui 12 semanas, daqui o final dos 3 meses, tá? Então, você vai começar a agir agora. Opa, olha aqui eu caí. Então, eu preciso recuperar e preciso melhorar nas próximas semanas, para eu não atrapalhar o meu resultado final.
E aqui ele entra em mudança de pensamento. O que é essa mudança de pensamento? Aceite a avaliação de desempenho e não fuja dela. A avaliação, essa avaliação do placar. Porque às vezes muita gente olha pro placar e fala assim: ah, mas eu tentei, eu me esforcei, eu fiz isso. E aqui ele te mostra. A avaliação, ela é fria. O placar, ele é frio. Ele é antipático e às vezes bem duro, porque ele vai te mostrar a realidade. Ele não leva em conta a sua intenção, eventuais interrupções, distrações ou qualquer desculpa que você possa dar para aqueles resultados. O placar ele não está nem aí com nada disso. Ele é extremamente frio e exato, extremamente calculista, literalmente de números, tá? Mas ele diz: por mais que você não goste, aceite esse placar e trabalhe com ele, que ele vai te ajudar. Porque ele será útil e necessário na sua jornada. Sem ele, não há jeito de você saber se você está tendo progresso. E qual é o percentual desse progresso? Qual que é a probabilidade de se alcançar aquilo que você deseja? E, inclusive, o que você precisa fazer para atingir os seus objetivos. Porque suponhamos que você colocou uma ação errada. Você não vai saber se ela está errada. A não ser que você acompanhe, monitore o progresso. Opa, não estou monitorando, alguma coisa aqui está errada. Ou eu não estou executando, ou a ação está errada, tá? Não está sendo eficaz. Mas agora a gente vai falar sobre isso também. Aí ele diz o seguinte: foque nas ações e não nos resultados. Por quê? Você tem controle sobre as suas ações, você não tem controle sobre os resultados. Se você executar perfeitamente as suas ações, consequentemente você vai aumentar a probabilidade de você alcançar os resultados. Então foque nas ações. Os resultados, eles vão vir por si só decorrentes das suas ações. Os seus resultados são frutos das ações. A pontuação se concentra apenas nas suas ações. Ela não está se concentrando nos resultados. A avaliação determina se você fez ou não o que precisava fazer. Gente, quando você mantém esse placar, vocês vão ver como que isso vai evitar. O que, Eveline? Vai evitar frustrações de você ainda não ter alcançado o resultado que você deseja. Vai evitar que você queira desistir em algum momento, porque você vai entender que tudo aquilo é parte do processo, que você pode recuperar, que você pode melhorar o tempo todo, que você está fazendo, que você está progredindo. Então isso evita que você se frustre, que você tente desistir. Isso evita também a sua ansiedade, tipo, nossa, eu preciso eliminar 6 quilos. Nossa, mas eu eliminei apenas 500 gramas agora. Opa, tá dentro do esperado, tá dentro daquilo que eu previ, dentro daquilo que eu planejei. Tá? Então você vai ficar muito mais tranquilo, você não vai ficar com aquela ansiedade, porque você está controlando o processo, tá? E ele diz: a pontuação semanal é a forma mais precisa de você prever o seu futuro. A avaliação, ela serve para identificar falhas, progresso e sucessos. O que são as falhas? Aquelas ações que você viu que não estão funcionando, que não estão dando certo. Onde você precisa melhorar. Então, essas falhas aqui vai te mostrar isso. Opa, peraí, o que não tá dando certo? Por que não tá dando certo? Onde que eu preciso melhorar aqui, ok? Progressos, o que são os progressos? As ações que você tá fazendo que tá dando certo, que tá fazendo você progredir, que tá fazendo você ter resultados. E o que são os sucessos? As pequenas vitórias, ou seja, os resultados consistentes que você está tendo com aquilo que você está fazendo. Então, você não vai esperar ter resultado só lá no final. Esse desempenho aqui, ele vai te mostrar os resultados em tempo real. Opa, olha aqui, você fez isso, você está tendo esse resultado. Você está tendo esse progresso, esse avanço, porque antes não era assim. Isso é, gente, maravilhoso para a sua mente, você não tem noção. E aqui ele vai falar sobre a implementação de equipes, ou seja, você está fazendo, por exemplo, na equipe do trabalho, você está fazendo com o pessoal de casa, né, com a sua família, aqui ele vai te falar, dar algumas orientações, tá? E ele diz: destaque a equipe, a pessoa, os colaboradores, ou seja, aquela pessoa mesmo do time que teve melhores resultados, porque isso é importante, tipo, olha, essa pessoa teve melhor resultado. Por que você está tendo melhor resultado? Ela vai servir de inspiração para os outros e também vai motivar ela a continuar tendo resultados, a continuar fazendo, tá? E ele diz: verifique por meio da pontuação a probabilidade de toda a equipe atingir os objetivos, tá? Tanto os objetivos individuais ali, individuais não, porque individuais que eu quero dizer no seguinte, é assim, quando você está fazendo um trabalho em equipe, tem ações individuais e ações coletivas. Então, você precisa olhar
como que tá o resultado dela nas ações individuais e nas ações coletivas. Como é que tá o comportamento, se ela tá contribuindo ou se tá caindo a produtividade dela, tá? E aí ele diz, ao você perguntar sobre os placares para cada pessoa da equipe, você sabe imediatamente se alguém corre risco. Se uma pessoa registrar menos de 60% em uma determinada semana, é um sinal de que ela pode precisar de alguma ajuda. Isso acende um alerta para você fazer uma intervenção imediata. Ou seja, você vai intervir ali para ver o que você pode ajudar nas tarefas dela, tipo, né? Como que você pode fazer, tipo, ela alcançar aqueles resultados, ela melhorar as ações dela, não é você que vai fazer as ações dela. Você vai ajudar, tipo, nossa, o que você precisa melhorar? Qual que é a dificuldade que você está tendo? Então, quando você percebe que tem alguém que está abaixo desse 60%, você já intervém e fala, quem que pode te ajudar? Qual que é a dificuldade, tá? Por quê? Você já faz essa intervenção imediata para vocês não terem problema com o resultado final. Para aquilo não impactar o resultado final lá na frente. Porque senão vai chegar lá na frente, aquela pessoa que vem tendo um baixo desempenho, um baixo resultado, ela vai impactar diretamente o resultado de vocês. Então você precisa corrigir aqui agora para não gerar um problema lá na frente, tá? Aqui, gente, eu lembro, eu até comentei com vocês esses dias, né? E o que a gente fazia no escritório que eu trabalhava? Era no escritório de advocacia. Lá eles colocavam, tipo, carrinhos. Então, por exemplo, eu era responsável por Goiás, tinha o estado de São Paulo, tinha DF, tinha Bahia, enfim, todos os estados. E eles colocavam carrinhos, como se fosse uma corrida mesmo, tá? E aí eles mostravam quem que estava na frente. Ah, Goiás está na frente. Por que Goiás está na frente? Aí a gente fazia uma reunião e tinha todo mundo junto, tá? Fazia uma reunião e perguntava, por que você está na frente? Quais ações que você está fazendo que está te colocando na frente? E aí eu falava, por que, por exemplo, São Paulo está atrás? Nós não tentamos, por exemplo, essa ação. Fulano está fazendo essa ação, então eu vou tentar, vai que aqui funciona. Ou então, estão dando ideias para os demais como melhorar as ações deles, porque às vezes eles não estavam tendo aquela percepção de algo que pode ajudar a melhorar o resultado deles. Ou então, por exemplo, fulano, Goiás, aí você está tendo mais possibilidades de ter esse resultado. Porque São Paulo está travado tudo, por exemplo. Né? Todo o judiciário em São Paulo está travado. Então, você consegue, tipo, continuar entregando esses resultados pra gente compensar o estado de São Paulo, porque São Paulo agora não vai conseguir fazer tal coisa. Entende? Então, o tempo todo você está trabalhando em equipe, o tempo todo trabalhando em conjunto, um preocupando com o resultado do outro. Então, essa questão da competição, gente, às vezes tem muita gente que fala, mas isso aí fica muito competitivo, né? Você fica estimulando a competição. Na verdade, você estimula a melhoria contínua. Porque se eu vejo que alguém está conseguindo e eu não estou, opa, eu tenho portas para melhorar. Então, aquilo vai te estimulando a ser melhor a cada dia, tá? Então, veja sempre pelo lado positivo. E aqui ele vai falar o seguinte, é frequente ver pessoas abandonando o sistema e parando de pontuar quando vão mal. E ele fala, não recue, mesmo quando passe por um período decepcionante. Então, mesmo que você passe por uma situação de que, nossa, essa semana eu não consegui fazer nada, não vou nem pontuar mais, porque agora eu estraguei todo o resultado. Não, gente, não faça isso, não recue, não desista, porque o que a gente vai fazer aqui nesse momento é tentar melhorar você a cada semana. Então, essa semana, você falhou. Todo mundo falha, gente. Isso é normal do processo. Semana que vem, você volta com tudo. Você continua, você vai melhorando as suas ações. Não adianta separar o plano no meio do processo. Isso não vai adiantar nada, isso só vai atrasar a sua vida. Tá? Então, continue sempre melhorando. E aqui ele ainda continua falando sobre isso. Ó. Talvez você não consiga melhorar a sua execução de 45% para 85% em uma semana. Mas você consegue melhorar de 45% para 50%. 5% apenas. Você consegue melhorar. Então, aqui a gente está focando o quê? Na sua melhora contínua. Em cada vez você melhorar. Cada semana você está melhorando. Nós estamos focando no seu progresso. Tá? E aí ele diz, a meta é aumentar seu nível de realização semanalmente. Então, hoje eu estou com 45, aumento para 50. Na próxima semana, às vezes de 50, eu já aumento para 60, 70%, tá? Então, o foco é melhoria, ok? E aqui ele diz, não tenha medo de enfrentar os números. Não tenha medo de enfrentar o placar. Se você não quer enfrentar a realidade, você nunca será capaz de mudar a sua realidade. Se eu não sei o que está acontecendo de verdade, eu nunca vou fazer nada para mudar aquilo, entende? Porque eu não tenho conhecimento sobre aquilo.
Então eu não sei nem o que eu preciso fazer, não sei nem onde eu tô errando, então eu não vou mudar aquilo. E aí ele diz, você precisa acompanhar os números, porque os números eles vão te mostrar de forma real. Vai sair do emocional, vai pra razão mesmo, tá? Acompanhe seus indicadores, pois isso ajudará a identificar a raiz dos problemas. Quando há uma crise nos resultados, ela foi causada ou pela falha na execução ou pela falha no conteúdo. Então, o que é isso? Vou só relembrar vocês aqui. A falha na execução é quando você tem as ações são excelentes, são boas, são eficazes para chegar lá onde você deseja, mas você não está executando corretamente. Ou você está executando meia boca, ou você não está executando, tá? E aí ele diz, qual que é a solução? Executar corretamente aquelas ações. Ah, por exemplo, a falha é no conteúdo. O que é a falha no conteúdo? Na ação que você escolheu. Então, por exemplo, eu quero eliminar 6 quilos e eu escolhi uma ação de tirar o refrigerante aos sábados na hora do almoço. Opa, essa ação ela não está sendo tão eficaz para eu alcançar aquilo que eu desejo. Então, eu preciso trocar essa ação. Eu vou trocar essa ação do refrigerante no almoço de sábado por treinar 5 vezes por semana. Essa sim vai me fazer alcançar o resultado que eu desejo, entende? Então você precisa entender se você está falhando na execução ou se é no conteúdo, se é na ação, se é a ação que não está boa, tá? E se não estiver boa, aí você tem que alterar essa ação. Gente, para quem é nova por aqui, tá? Se esse conteúdo tá te apoiando de alguma forma, eu peço que você também apoie esse canal. Comece a nos seguir, se inscreva, curta, compartilhe. E outra coisa que eu quero falar para você, entre no grupo exclusivo do Clube Diamante. É gratuito, você não precisa pagar nada, é por lá que eu mando os desafios, as práticas, tá? Vou deixar o link tanto na minha bio, quanto na descrição desse vídeo. Continuando, nós entramos agora no capítulo 17, diz o seguinte, retome o controle do seu dia. O que ele vai falar aqui? Uma das razões que as pessoas explicam que as impedem de render mais é a falta de tempo. Mas ele diz, isso não é nem de perto uma verdade. Isso é apenas uma cortina de fumaça. O que é uma cortina de fumaça? Apenas desculpas. Por quê? Na verdade, não é que falta tempo. Na verdade, é porque ela não sabe gerenciar o tempo dela corretamente. Então, não falta tempo. Falta prioridade, falta planejamento, falta estratégia, tá? Falta direção, falta disciplina. Pode faltar tudo isso, menos tempo. E aqui ele vai te explicar por quê. Ele vai te ensinar, inclusive, utilizar esse tempo. O mundo está repleto de distrações e interrupções que surgem sem parar ao longo do dia. Um estudo feito por Eric, da Microsoft, e por Chance, da Universidade de Illinois, aponta que após ser distraído por e-mails ou mensagens, um funcionário que estava altamente concentrado em uma atividade geralmente leva 15 minutos para retomá-la. O que é isso? Por exemplo, estou lá totalmente focada naquilo que eu estou fazendo. De repente chega uma notificação de e-mail. Aí eu paro e vou lá olhar o que é esse e-mail. Normalmente, quando o e-mail chega, ele chega junto com uma tarefa. Então, ele te puxa para outra tarefa, porque você tem que resolver alguma coisa ali naquele e-mail. E aí, o que acontece? Eu vou perder tempo me desconectando daquela ação que eu estou fazendo, tá? Então, aqui eu gasto um tempo me desconectando dessa ação, pego um tempo focando naquele e-mail, e depois, para eu voltar para a ação que eu estava fazendo, eu gasto mais um tempo, aqui ó, uns 15 minutos para eu poder retomá-la. Então eu vou gastando meus pequenos tempos nisso. Toda hora eu paro, olho um e-mail. Toda hora eu paro, olho um e-mail. Cada hora 15 minutos para eu voltar. Então ele diz, você perde muito tempo nisso, tá? E aqui, gente, por exemplo, recebi um e-mail. Eu vou lá e olhei, o que acontece? Se eu não paro e não resolvo aquele e-mail, aquilo fica roubando, puxando a minha energia. Porque eu estou tentando focar naquilo que eu estou fazendo, mas eu fico pensando, nossa, eu preciso responder esse e-mail. Não, eu preciso responder esse e-mail. Ah, eu vou falar isso na hora que eu for responder esse e-mail. Então, aquilo fica roubando a sua energia. E aí, você não tem mais aquele mesmo foco na tarefa que você estava fazendo. Ou então, não. Eu vi o e-mail, eu paro e respondo o e-mail na hora. O que acontece? Essa perda de tempo aqui. Ou seja, você perde o flow que a gente chama, né? Aquele fluxo de concentração, aquela concentração, aquele foco total que você estava na tarefa. Então, tá vendo que de uma forma ou de outra, ela vai acabar com você? Então, o que é a orientação? Não abra os e-mails na hora que você estiver nessa tarefa focada. Não abra o WhatsApp na hora que você estiver nessa tarefa focada. Para você não perder esse tempo. E aqui ele mostra outro estudo. Um estudo feito pela empresa de pesquisa de negócios, Basex, concluiu que 28% do tempo médio de um profissional em um dia era gasto com interrupções.
Isso representa cerca de 11 horas distraído para alguém que tem uma semana de trabalho de 40 horas semanais, tá? Então, o que acontece? Eu parei para ver alguma coisa no grupo do WhatsApp. Quando eu vejo, tem 20 minutos que eu tô ali, porque eu aproveitei para responder as outras pessoas. Tá vendo como isso impacta? E aqui foi comprovado, gente, que todas essas coisas nos distraem, gastam literalmente o nosso tempo com essas distrações, tá? No momento, elas parecem sutis e imperceptíveis, mas quando você vai olhar, elas tiveram uma representação significativa, tá? Em 2011, o norte-americano, em geral, passou 2,8 horas por dia vendo televisão, ou seja, quase 3 horas por dia em frente à TV. Isso aqui, ele não está incluindo as horas gastas com o smartphone, redes sociais, só na TV, tá? E ele diz, gastar o tempo de lazer é sem dúvida algo saudável, se feito com moderação. Mas quando optamos por fazer isso constantemente, estamos nos condenando a vidas muito abaixo da nossa capacidade. O que ele está dizendo aqui? Uma coisa é eu chegar e falar assim, nossa, eu tô muito cansada, eu vou assistir um episódio da série que eu amo. Isso é lazer. Agora, eu ficar 3 horas assistindo, eu estou o quê? Me distraindo. Isso o que vai acontecer? Eu vou viver abaixo do potencial que eu poderia viver, tá? E aqui ele diz, por quê? Isso é uma fuga da realidade. Você está escolhendo evitar uma atividade importante ou uma atividade difícil. Gente, quantas vezes a gente faz isso? Às vezes a gente precisa ter uma conversa difícil com alguém, às vezes a gente precisa pensar em algo no trabalho que não tá dando certo, que a gente precisa melhorar, mas aí você fala, não, pelo amor de Deus, hoje eu quero ver TV. E a TV, quando você tá vendo TV, às vezes você não tá nem prestando atenção naquilo ali que eles estão falando, de tão preocupada que você tá. Mas você não resolve o problema. Você fica ali preocupada em frente à TV, gastando o seu tempo, se anestesiando. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui? Às vezes você fala assim, eu estou sem tempo. Não tem tempo pra nada. Quando eu vou olhar, por exemplo, nas suas tarefas diárias, você tá ficando 3 horas na TV, 3 horas nas redes sociais. Então, não é que você não tem tempo, é que você não tá sabendo gerenciar o seu tempo. E aí, o que acontece? Você tá pegando... O que vai te atrapalhar? Porque você está pegando algo que realmente vai transformar a sua vida apenas para distrair. Você está trocando essas horas que você poderia gerar transformação para apenas anestesiar a sua mente. Como que eu gero transformação nessas horas, Evelyn? Cheguei do trabalho, tô cansada, mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma leitura, porque eu quero ter resultados diferentes lá na frente. Eu preciso fazer um exercício físico, porque eu quero ter mais saúde. Então eu troco essas ações que geram transformações reais na minha vida por algo que vai apenas me distrair, apenas anestesiar a minha mente, apenas fazer eu fugir dos problemas. Entende? Qual que é a diferença? Então você vai viver, é óbvio que você vai viver abaixo do potencial, da capacidade daquilo que você conseguiria, daquela vida que você gostaria. Porque você não está fazendo nada para ter essas transformações. Você está apenas no conforto de se anestesiar, tá? Para alcançar o que você deseja, será preciso sacrifício. E a primeira coisa que você vai sacrificar é o seu conforto. Para ser grande, você tem que reservar tempo para suas oportunidades, para criar oportunidades. Você precisa optar por gastar o seu tempo com as coisas difíceis, que geram maior retorno. Vou te dar um exemplo. Eu odeio fazer vendas, mas eu preciso fazer vendas porque é ele que vai trazer dinheiro para o meu bolso. É ela que vai manter a minha empresa. Esse é um exemplo, tá? Então eu preciso dedicar tempo para fazer essas vendas. Por mais que eu não goste. É difícil? É difícil. Vou sair da minha zona de conforto? Vou sair da minha zona de conforto. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas essa ação, ela é fundamental. Se eu não fizer vendas, eu não consigo manter a empresa. Entende? Então você precisa começar a observar quais são as ações fundamentais que eu estou evitando, que são difíceis, que são desgastantes, que dão trabalho, que eu estou tentando evitar. É essa que você precisa fazer, porque é essa que vai te dar resultado, tá? Isso exigirá que você seja claro sobre o que mais importa. Peraí, só voltando aqui. Outro exemplo que a gente estava dando o exemplo de emagrecer aqui. Então, uma ação muito eficaz. Treinar 1 vez por dia, durante 1 hora. Então, o que acontece? Ela dá trabalho, nossa, eu tô cansada, não quero fazer isso. Ela é difícil? É desafiante? Vai te dar trabalho? Vai. Mas ela é essencial para você alcançar aquele resultado que você deseja. Tá?
Continuando, isso exigirá que você seja claro sobre o que mais importa e depois ter a coragem de dizer não às coisas que o distraem. Lembra, se eu não sei o que é importante, se eu não sei qual é a ação importante, o que é prioridade, eu vou gastar o meu tempo com qualquer coisa que chegar. Lembra? Se eu não sei o que é importante, qualquer coisa vai tomar o meu tempo. É igual aquele filme da Alice no País das Maravilhas, lembra? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E nisso você vai desviar, mas você não vai chegar onde você deseja. Você não vai chegar naquele lugar algum, naqueles resultados que você espera, tá? No seu objetivo. E ele continua, será preciso você delegar ou eliminar tudo que não for um dos seus pontos fortes ou não te ajudar a avançar rumo aos benefícios. O que ele está dizendo aqui? Tudo, você identificou o que é importante, o que é prioridade, né? E tudo que não estiver nessa listinha, você precisa delegar para outra pessoa fazer. Ou seja, aquilo que não é seu ponto forte, você precisa delegar para outra pessoa fazer. Ou então você precisa retirar da sua lista. Por exemplo, eu vou retirar o excesso. O excesso de festinhas, o excesso de redes sociais, o excesso de séries que eu tô assistindo, de filmes que eu tô assistindo. Eu vou retirar os excessos, vou eliminar. Então, ou seja, eu vou ganhar tempo. O tempo que eu gastava com isso, agora eu vou ter tempo para fazer aquilo que realmente preciso. Evelyn, como que eu vou delegar? Gente, você pode delegar grátis para alguém da sua família. Por exemplo, eu tenho que fazer as tarefas de casa. Limpar a casa, lavar as vasilhas, lavar roupa. A partir de agora eu vou delegar para alguém. Opa, fulano, você lava a roupa, você lava as vasilhas e eu limpo a casa. Então, ou seja, você ganhou tempo nesse processo. Você ia fazer tudo sozinha. De repente, você delegou para as pessoas te ajudarem. Entende? Então, você ganhou tempo, tá? Ficou claro isso para vocês? Lorena, Maria, Cida, estão me falando aqui, tá, meninas? E aí, aqui ele fala uma coisa muito importante, isso aqui preste bastante atenção. Ele diz, muitas pessoas gastam tempo e energia tentando eliminar as suas fraquezas. Uma fraqueza raramente se tornará uma força sua. Raramente. Porque aquilo não é o seu diferencial, aquilo não é o seu dom. E ele diz, você precisa desempenhar ou ampliar os seus pontos fortes. É a aplicação concentrada das suas forças que produzirão suas maiores conquistas. Veja que ele fala das suas forças, não das suas fraquezas. E ele fala, pessoas bem-sucedidas trabalham com seus pontos fortes. Ou seja, aquela capacidade única que você tem. Eu pego uma ação que eu sou tão boa para fazer aquilo que ninguém faz igual. Essa é a sua capacidade única, tá? E ele fala, uma ou duas coisas que você é simplesmente a melhor para fazer aquilo. Elas tendem a ser coisas com as quais vocês sentem prazer. Então, ou seja, olha como que fica fácil você saber o que é seu ponto forte. É algo que você tem facilidade para fazer. É algo que você sente prazer em fazer aquela atividade. E você faz muito bem. Melhor que as outras pessoas, tá? Essas ações são responsáveis por seus maiores sucessos e alegrias ao longo da sua vida. E aqui eu quero dar um exemplo. Às vezes a gente gasta tempo, energia e dinheiro tentando melhorar as nossas fraquezas. Então, eu não sou boa em números, mas eu vou gastar tempo, energia e dinheiro, às vezes um curso, para eu poder saber como que eu faço as finanças daqui de casa. Para eu poder organizar as finanças, para eu poder fazer declarações contábeis, suponhamos. E ele diz, não faça isso, você está desperdiçando seu tempo, seu dinheiro, sua energia. Foque naquilo que você sabe fazer bem e delegue para alguém aquilo que a outra, delegue para alguém aquilo que você não faz bem e que aquela pessoa faz muito melhor do que você. Então, olha só, gente, se eu foco, suponhamos, eu sou boa para escrever, se eu foco na minha escrita, eu vou ganhar muito mais dinheiro com isso. Muito mais. E aí eu pago alguém, eu delego para alguém que faz muito melhor do que eu as finanças, as questões contábeis da minha empresa. Por quê? Ela vai trazer coisas que eu não às vezes não teria facilidade para ver. Porque eu não tenho dom, eu não vou conseguir desenvolver ali naquele lugar. Eu vou conseguir fazer o básico, mediano. Por quê? Aquilo eu não gosto de fazer. Eu não tenho, às vezes, por quê? Naquilo que você escreve, você tem perspicácia, você é inteligente, de repente vem várias ideias, porque você tem dom para aquilo. Mas para aquilo que você não tem,
Às vezes você nem vai pensar, você vai fazer as coisas erradas. Às vezes tem um jeito mais eficiente de fazer, você não sabe. Então, gente, olha pra você ver como isso é libertador. Faça aquilo que você gosta, faça aquilo que é uma força sua, que isso vai te dar mais dinheiro do que você gastar tempo fazendo essas outras coisas que você não sabe fazer, não tem habilidade. Pague alguém para fazer isso, tá? Ao invés de você construir uma planilha, compra a planilha pronta. Pronto, você não tem dor de cabeça nenhuma, você só vai aplicar, tá? Bom, aqui a gente já finaliza também por causa do tempo. A gente finaliza por aqui, tá? E eu quero falar, se você tem interesse, se você sentiu que você quer ir para um próximo nível, se você tem interesse em aprofundar ainda mais nesses assuntos, eu te convido a vir para o Desafio Modo Turbo comigo. São 30 dias para você ter conquistas reais logo na primeira semana. Eu também deixo o link tanto na bio quanto aqui na descrição. Será um prazer ter você conosco nessa jornada. Um beijo, meninas. Quero agradecer a presença de todas. Fiquem com Deus e até a próxima.